Olá pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso de quântica e ainda no capítulo 5, no item de teoria de perturbação com potenciais dependentes do tempo. E nessa aula nós vamos ver um dos poucos sistemas que a gente pode tratar exatamente, que é o que a gente chama o sistema de dois níveis. E esse é um problema interessante, primeiro, porque a gente pode ter uma solução exata, e ele é a base para uma série de entendimento de outros fenômenos importantes, por isso que o subtítulo aqui é esse aqui. Né? Mas vamos ver do que é que se trata, então. A ideia é que a gente tem uma Hamiltoniana desse tipo, né, um H0 não dependente do tempo, nitidamente essa Hamiltoniana já está escrito na base, né, esse operador já está na base dos seus autovetores, seriam dois estados que a gente agrupou aqui com os números quânticos 1 e 2, com energias E1 e E2, e tem um potencial dependente do tempo. Veja que é um potencial oscilatório no tempo, isso é interessante, e o fato da gente ter esses produtos mistos aqui do Ket 2 com o Bra1 e vice-versa, faz com que a gente acople os diferentes estados. Né? Então, lembrando da aula anterior, o que interessa para a gente é calcular, ou que a gente precisa fazer é calcular os elementos de matriz do potencial dependente do tempo na representação de interação. Esses elementos de matriz são representados por essa expressão, o potencial dependente do tempo na representação de Schrödinger vezes a exponencial que depende da diferença de energia ou do quantum de energia, né? E se a gente fizer essa continha rápida aqui, por exemplo, se calcular os elementos da diagonal, nós vamos ver que ou esse termo é zero ou esse termo aqui é zero. O que significa que a gente só tem elementos fora da diagonal, né? E esses elementos fora da diagonal, então, são escritos basicamente pelo termo lambda elevado a I ômega t, né? Por que soma essa exponencial? Porque quando a gente calcula o Bra, né, eu sempre vou ficar com produto do tipo E elevado a I ômega t menos I ômega t, e isso então obviamente dá 1. Tá? O que significa então que o sistema de equações diferenciais acoplados que a gente tem que resolver é dado só por esses dois? Sim, interessante. Por que esse exemplo do sistema de dois níveis que se dizer, né, ele é importante? Porque mesmo quando a gente tem um sistema com mais de um nível, né, nós vamos ver que se esses dois níveis são próximos ou são isolados, ou as propriedades que acontecem de transição envolvem só esses dois níveis, basicamente, então a gente pode tratar, na verdade, usar esse tratamento exato, entre aspas, como uma aproximação para a resposta do sistema. Bom, enfim, o sistema de equações diferenciais acoplados que a gente tem que resolver é esse aqui, e esse sistema agora tem solução exata, né? A derivada de uma das constantes depende da outra, então uma das estratégias é derivar mais uma vez uma das equações, substituir em cima, fica com uma equação diferencial somente envolvendo uma das constantes, né? Por exemplo, a gente pode derivar segunda vez essa de baixo e substituir, vai aparecer a derivada primeira de C1, né? Então, substituindo, a gente escreve, então, montando a equação, então, né? A gente escreve a equação somente em termos de C2. Tá? Bom, aquilo que eu já falei para vocês, né? O potencial V de T desse formato, ele indica que tem conexão, porque a gente só tem os termos fora da diagonal, né? Então significa que o C1 vai depender do C2 e o C2 vai depender do C1, o que significa, lembrando que o módulo do C1 quadrado é a probabilidade da gente encontrar o estado, se ele estava no estado 1, dele continuar em 1. E o módulo do C2 quadrado, mesma coisa para o estado 2. Então, como
a evolução temporal do C1 vai depender do C2 e vice-versa, significa que eu vou poder ter transição entre os diferentes estados, né? Bom, então a gente dá as condições iniciais, né, como é um sistema de equações diferenciais, eu preciso dar as condições iniciais. A condição inicial é que eu populei o estado, então eu estou supondo que o estado 1 seria o estado de menor energia, que no instante inicial ele que está populado, então o C1 vale 1, significa a probabilidade de encontrar no instante inicial o estado no sistema 1 é 100%, e no estado 2 é 0. Então, com essas duas condições iniciais, a gente pode resolver o sistema, isso aqui é conhecido como fórmula de Rabi, resolve as duas equações diferenciais acopladas, tem um exercício da lista para vocês fazerem, e a solução aqui, copiei lá do Sakurai, é dado por essa expressão aqui, que envolve diferentes constantes. Veja que fica em função do ômega da força externa, ou do potencial externo, e o ômega 2,1, que está associado com a frequência do quantum de energia entre os dois estados, né? Então, H cortado ômega 2,1 é E2 menos E1, tá aqui embaixo, né? E2 menos E1, que é o quantum de energia necessário para ter a transição de um estado para o outro. Tá? Então, se a gente olha como o C1, o módulo de C1 quadrado é 1 menos o módulo de C2 quadrado, então a gente pode analisar o comportamento do módulo de C2 quadrado com o tempo, e 1 menos esse comportamento vai ser o do C1. Tá? Então vamos lá, se a gente olha a expressão para módulo de C2 quadrado, veja que ele tem dois termos, né? Tem um termo oscilatório no tempo e um termo de amplitude. Né? Então vamos olhar um de cada vez. Né? Então o termo oscilatório, ele apresenta essa frequência ômega, né? Então significa que o módulo de C2 quadrado, ele vai oscilar no tempo. Com que frequência? Por essa frequência, que vai depender do gama, que é a constante, né? Uma das constantes do potencial externo, vou voltar lá, né? Quem é o gama mesmo? Aqui, né? O gama está relacionado com a intensidade do potencial externo, né? Bora. E com a diferença entre a frequência do potencial externo e a frequência associada ao quantum de oscilação. Né? Amplitude de oscilação é dado por esse termo. Né? E, de novo, vai depender do gama e da diferença entre as duas frequências. E veja que a amplitude é máxima exatamente quando a frequência do potencial externo se iguala à frequência própria do sistema. Ou seja, se o quantum do potencial externo, né, se o H cortado ômega for igual a H cortado ômega 2,1, que seria a diferença de energia, né, entre os dois estados. Né? Ou seja, quando a frequência do potencial excitador externo coincide com a frequência própria do sistema, dado pela diferença entre dois níveis, e isso é o que a gente chama de condição de ressonância. Então, na mecânica clássica, a gente vê esse tipo de comportamento, por exemplo, um oscilador, um circuito RLC em que eu aplico um potencial externo oscilatório, tem esse comportamento. O sistema massa-mola e uma série de sistemas na física tem esse tipo de comportamento. Um sistema oscilatório submetido a um agente externo também oscilatório. Quando as frequências de oscilação estão próximas, a gente tem a máxima transferência. Então, a amplitude é máxima, ou seja, a oscilação da transição do estado 1 para o 2 vai ser máxima quando a diferença, quando as frequências então se igualam, que é exatamente o que a gente chama de condição de ressonância. Então, se a gente olha para o gráfico, né, e aqui já tem, copiei lá do Sakurai, a curva cheia é o gráfico para o módulo de C1 quadrado e a curva tracejada do módulo de C2 ao quadrado. Né? Então, aqui na condição de ressonância, ou seja, quando ômega é igual a ômega 2,1, e a frequência de oscilação, se a gente voltar lá então, né, quando ômega é igual a ômega 2,1, isso aqui é igual a zero, de forma que o ômega maiúsculo, né, o omegão, que é a frequência com que
o sistema vai oscilar, depende só da intensidade do potencial externo, que é gama sobre H cortada. Né? Então veja que interessante. Na primeira parte, o sistema, então, no instante inicial, tem probabilidade igual a 1 de estar no estado 1. À medida que o tempo passa, ele diminui a 0. E quanto tempo leva? Metade do período, né? Tá certo? Então, se a frequência é gama sobre H cortado, o período, então, é π gama, ou o período é π gama sobre H cortado. Né? Então, se a gente... π gama sobre... tá certo isso, né? Peraí. Isso aí, tá. Isso mesmo, tá certo. Então, o que acontece? Quando a gente diminui na metade do período aqui, o 1 vai a 0. O módulo do C1 vai a 0. Ou seja, depois desse tempo aqui, a probabilidade de encontrar o sistema no estado 1 é 0 e a probabilidade de encontrar o sistema no estado 2 é 1. Então, o que eu estou vendo aqui? Uma transição, né? Do estado 1 para o estado 2. Como é uma transição do estado de menor energia para o de maior energia, essa primeira parte aqui representa um ciclo de absorção. E o próximo, agora é o contrário, é o 2 que cai de 1 para 0 e o 1 que vai de 0 para 1. Então agora é um ciclo de emissão. Né? Então no primeiro intervalo a gente tem um ciclo de absorção, no segundo um ciclo de emissão e assim por diante. Esses ciclos se repetem e o estado fica então indo do estado 1 para o estado 2, do estado 2 para o estado 1, absorvendo energia do potencial externo e devolvendo energia para a fonte externa. Né? Esta absorção e essa emissão são absorções e emissões estimuladas. Em particular, essa emissão ela não é uma emissão espontânea. Ela é estimulada. Ela acontece pelo fato de eu ter a presença de um potencial dependente do tempo. Então, são ciclos de absorção e emissão estimuladas, continuam indefinidamente, o potencial, dependendo do tempo, funciona como uma fonte e sumidouro de energia. Por isso que isso aqui está relacionado com os processos de laser, né? Porque laser é Light Amplification by Stimulated Emission Radiation, ou seja, por emissão estimulada na presença de um agente externo. Então, o entendimento do processo do laser, né, como é que a gente obtém, é importante entender que existe não só a emissão espontânea, ou seja, se eu coloco o estado, um determinado sistema físico no estado excitado e depois deixo ele quieto, a tendência é ele voltar para o estado fundamental. Essa é uma emissão espontânea. Né? E quem discutiu isso de forma bastante interessante foi Einstein, né? e usando essa ideia dos ciclos de emissão e absorção, absorção estimulada e emissão estimulada e emissão espontânea. Mas isso é uma outra história. Para quem for depois estudar, vai ver então essa parte importante. Mas entender de onde vem então o processo associado à emissão estimulada. Então quer dizer que mesmo se o sistema está num estado de maior energia, eu tenho um decaimento para o estado fundamental por conta da presença do campo dependendo do tempo? Sim. Sim, o campo dependendo do tempo produz uma emissão adicional, que é o que a gente chama de emissão estimulada, e esse sistema de dois níveis é interessante porque isso fica bem nítido. E veja, tanto a absorção quanto a emissão acontece com maior eficiência em condição de ressonância. Lembra que a constante, o módulo de C2 quadrado, ele só é máximo, a amplitude, né? Se eu tiver na condição de ressonância, ou seja, se a frequência da força externa coincide com a frequência própria do sistema, dado pela diferença da energia multiplicado dividido por H cortado. Quando a fonte externa não é ressonante com o ciclo, né, com o sistema, o ciclo de absorção e emissão estimulada ainda acontece, mas o que é que vai acontecer? O módulo do C2 quadrado não vai atingir o máximo. Então, se a gente fizer um gráfico da amplitude, né? Então esse gráfico aqui que está lá no Sakurai é um gráfico da amplitude do módulo do C2 quadrado em função da frequência.
ele é máximo, ou seja, o módulo de C2, a amplitude do módulo C2 quadrado é 1, quando o ômega da força externa coincide com o ômega próprio, mas ele decai rapidamente à medida que eu afasto, né? O que significa que se o módulo de C2 quadrado, ele não, por exemplo, se eu tiver nessa condição aqui, o módulo de C2 quadrado não vai chegar a 1, o que significa que o módulo do C1 quadrado também não zera totalmente, o que significa que eu tenho ainda uma probabilidade de encontrar o sistema no estado 1 depois de um certo tempo. E aqui eu fiz um gráfico, só para a gente ter, peguei alguns valores, né? Fiz alguns gráficos só para a gente sentir como é que é isso, para diferentes diferenças, né? Então, aqui esse primeiro gráfico é para um ômega menos ômega 1,2 de 2, ou seja, eu estaria, sei lá, mais ou menos por aqui assim, né? A depender aqui, a meia largura depende de qual for o parâmetro gama que eu escolhi, que é a largura meia altura aqui dessa curva, né? Mas enfim, só para a gente ter uma ideia, então veja, a curva em vermelho é o módulo do C2 quadrado e a curva em preto é o módulo do C1 quadrado. Veja que nesse exemplo aqui, eu chego só no máximo até meio, né? Então, o módulo... Ah, tá invertido aqui, né, gente? Quem é vermelho e quem é preto aqui tá invertido. O módulo de C1 quadrado cai de 1 para meio e o módulo de C2 quadrado sobe de 0 até meio. Se essa diferença for 1, aí eu já tenho esse tipo de comportamento. Se a diferença é meio, eu já começo a me aproximar. Tá vendo que um não zera totalmente e o outro não vai ao máximo totalmente. Se eu vou cada vez me aproximando mais de zero, né? Ômega menos ômega 1,2 igual a zero, eu começo a ter agora um ciclo completo, digamos assim, né? O módulo C1 quadrado zero e o módulo de C2 quadrado cresce. E aqui só para mostrar para vocês aqui com os parâmetros que eu usei, né? A largura meia altura aqui é menos 2, né? O ômega menos ômega 1,2 igual a 2 foi esse parâmetro que eu escolhi aqui, né? Só para a gente ter uma ideia. Então esse é o comportamento da amplitude, né? Então o que é interessante nesse exemplo, já concluindo então o exemplo do sistema de dois níveis, na próxima aula já é a série de Dyson, né? Que aí a gente vai entrar com métodos aproximativos realmente, né? Mas o que é interessante nesse exemplo é que, primeiro, a gente consegue resolver analiticamente o sistema de equações para os dois coeficientes, a evolução temporal do estado do sistema, se ele está no estado 1, né? E entender o processo os ciclos de absorção e emissão, que são tão importantes para principalmente para a interação da radiação com a matéria, com átomos, com moléculas e assim por diante. Então, essa aula ficamos por aqui e até a próxima então, pessoal.